Olá, sou a professora Benizete e seguindo esse circuito de vídeos, já que não podemos estar juntos fisicamente, e com isso nossos cursos, nossas aulas presenciais, nossos debates com os colegas estão suspensos de forma presencial. Mas nada impede que possamos fazê-lo à distância e é o que nós estamos nos reinventando, né? E nessa sequência de discutir as medidas provisórias e outros temas pertinentes ao mundo do trabalho e às relações de trabalho, nós ontem acordamos, no dia 2, com a MP 936 de 2020, que trata da redução da jornada com preservação de renda e suspensão dos contratos. Vamos lembrar que a medida provisória 927, ela retirou o artigo 18, que previa a suspensão do contrato de emprego. Ela previa a suspensão do contrato de emprego, mas não trazia nenhuma contrapartida, nenhuma contraprestação por parte do governo ou alguma indenização por parte do empregador. Queremos lembrar, nesse primeiro vídeo, que estamos falando sobre a MP 936, datada de ontem. Nós vamos fazer uma sequência de 3 vídeos, porque essa medida provisória ela precisa ser minimamente destrinchada, ela traz muitas colisões, ela deixa espaços para debates, para questionamentos e, portanto, insegurança jurídica muito grande, e essa é a razão pela qual nós estamos optando por fazer 3 vídeos. Então, hoje nós vamos falar em linhas gerais sobre essa MP. Então, voltando à MP anterior, 927, que ela excluiu a suspensão do contrato de emprego, mas essa, 936, ela ressuscita essa possibilidade de suspensão do contrato de emprego, mas traz as provisões necessárias, advindas tanto do empregador quanto do governo, para que o empregado possa efetivamente se manter, minimamente se manter. Eu quero aqui traçar 2 conceitos distintos de suspensão e interrupção. Tecnicamente falando, a gente aprende isso lá nas aulas de graduação para os nossos alunos, que o conceito de suspensão, rasamente falando, é quando o empregado não tem trabalho, mas também não tem salário. Ele pode ter até benefício, como é a hipótese quando ele fica acima do 16º dia por conta da Previdência Social. E também a situação e a interrupção já é o contrário. O empregado não presta serviço e também mas mantém o recebimento de salário. Salário, né, é uma contraprestatividade paga pelo empregador em razão da prestação de serviço, que vem daquele caráter sinalagmático do contrato de emprego, obrigações recíprocas e contrárias. Lembrando que esses vídeos eles são muito destinados aos alunos do curso de graduação, dos cursos de pós-graduação lato sensu, os debates com os colegas e retirando dúvida de alguns clientes que nos buscam para entender essas diferenças, o porquê que é, o porquê que não é. Vejamos que essa norma, ou melhor dizendo, essas normas, essas medidas provisórias, elas convivem ou tentam conviver harmonicamente com as outras normas em vigor, qual seja a consolidação dos leis do trabalho de 1943, que é um decreto de 1943, que foi modificado pela Lei 13.467 de 2017, chamada de Reforma Trabalhista. Mas nós temos também a Constituição Federal de 1988,
que traz regras de direitos sociais, especialmente no artigo 7º no seu artigo 7º. Mas também nós vamos encontrar dispositivos que falam do valor social do trabalho, da responsabilidade social da empresa, do princípio da dignidade da pessoa humana, dentre outros que convivem e que vão buscar uma harmonia. Essas normas atuais, essas MP, tem que buscar uma harmonia com essas outras normas de base. Muito bem. Então, do que trata essa medida provisória 936, que veio a lume ontem, quando nós acordamos ontem, no dia 2 de abril, uma medida provisória, ela no apagar das luzes do dia 1º de abril, ela é editada. E ela é editada trazendo para nós, os pensadores do direito do trabalho, os que refletimos e aqueles que ministram as aulas, tanto na graduação, na pós-lato estrito, assim, surpresas, porque ela é confusa. Essa foi a análise que eu só tive tempo hoje de fazer, e eu senti ela bastante confusa para ser entendida, sobretudo por um leigo, porque ela traz dispositivo nos artigos 1º, 5º, vai para o 8º, vai para o 7º, mas vamos fazer uma separação. Ela trata da suspensão e ela trata da redução da jornada mediante redução do salário mediante redução da jornada. É dito que ela trata. Nesse caso, vamos falar nesse primeiro vídeo dos seus objetivos gerais, para que serve essa MP. Então, relembrando, ela trata dessas duas hipóteses, a suspensão, ou seja, para aquelas empresas que não têm trabalho para ofertar para os seus empregados e, portanto, suspende a prestação de serviço e automaticamente o contrato, e para aquelas situações em que a empresa tem trabalho para ofertar, mas não tem muito trabalho, não tem muita demanda. Fico a imaginar aquelas hipóteses de restaurantes que têm delivery ou que têm entrega, mas que não tem o consumo no local. Então, portanto, a cozinheira ela vai ter trabalho, mas não trabalho para 8 horas diárias. Então, são essas duas previsões. Então, ela tem como objetivo, no seu artigo 2º, eu olho aqui para não me perder, preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades, tanto do empregado quanto das empresas, e com isso pretende ela reduzir o impacto social. Porque, aqui fazendo um parêntese, nós estamos vivendo um momento de muita restrição social e que a maioria dos negócios não estão podendo funcionar. Muitos de nós, professores, por exemplo, estamos conseguindo ministrar as nossas aulas ou fazer as nossas bancas através desses equipamentos virtuais e alguns trabalhos também. Mas, de qualquer forma, isso tem um impacto social. Com a ausência do funcionamento de diversos negócios, o impacto social ele é patente, ele é real. Ele já é real hoje, nesse tempo em que é decretado a calamidade pública e consequentemente, restrições sociais, onde nós não estamos podendo sair à rua para fazer compras em lojas de material de construção na grande maioria dos municípios brasileiros, frequentar restaurantes, bares e casas de espetáculos, cinemas. Então, imagine essa gama de trabalhadores e essa gama de empregadores que, de verdade, ainda não sabemos as consequências. Então, essa medida de urgência, ela tenta minimizar esses efeitos, porque
O empregado, ele vende a sua força de trabalho e, em contraprestação, ele recebe salário que tem um caráter alimentar. Então, precisa se manter aí minimamente atendendo às necessidades básicas. Mas e as empresas? Também tem esse lado. Dentro ainda dessa perspectiva geral, quais os agentes sociais que podem efetivar a alteração desses contratos de emprego? Então, aqui voltamos a um permissivo da CLT ou um proibitivo, que se encontra no artigo 468 da CLT em vigor, que trata das alterações do contrato de emprego. Eu já falava isso no vídeo referente à medida provisória 9927, que o artigo 468 encontra-se em vigor. Mas aqui essas medidas provisórias, e essa aqui em especial, ela traz a possibilidade de redutibilidade salarial, traz a possibilidade de redução da jornada e traz a possibilidade de redução salarial também quando o empregado deixa de prestar serviço. Sabemos que a redução de salário, seja com redução de jornada ou seja com ausência de trabalho, ela só tem previsão, segundo a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 6, que é mediante acordo ou convenção coletiva. Essa MP, ela traz a possibilidade dessas alterações contratuais serem feitas por acordo individual. Traz no seu artigo 9º, 11º, 12º, mas o artigo 11º vai apresentar uma restrição a esse acordo, individual. Ainda dentro da Vamos passar aqui o próximo slide para que a gente não se perca, porque senão acabamos nos perdendo aqui. Eu acho que meu computador aqui, ele deu uma pequena... já voltamos aqui. Bom, falei que não vai haver muito prejuízo nesse vídeo, não. A quem beneficia essa medida de urgência? Entram os trabalhadores em geral, os empregados em geral, e ela não exclui o doméstico nem o rural. Por que ela não exclui? Ela não fala claramente, mas ela não exclui porque quando ela exclui os empregados públicos e os servidores públicos, inclusive das suas subsidiárias e sociedades de economia mista, quando ela o faz de forma específica, quando a medida provisória ela estabelece de forma específica que estão excluídos no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios e aos órgãos da administração pública direta e indireta, as empresas públicas, economia mista, etc. Ela automaticamente mantém outros tipos de empregado. Outros tipos de empregados, vamos lembrar que são aqueles empregados domésticos, rurais, aqueles contratos de trabalhador, de empregado menor aprendiz. Então, automaticamente, ela não exclui, então aplica-se também a esses. Quem que custeia esse benefício? Existe o benefício pago pela União, e existe no regime de solidariedade também a ajuda paga pelo empregador, né? Que é chamado aqui
de remuneração. Nem é considerado salário porque ele não vai impactar em alguns benefícios. Bom, natureza jurídica salarial, o entendimento aqui que eu faço, a leitura que eu faço é de que tem natureza jurídica salarial, natureza jurídica de indenização. No artigo 5º, estabelece que é a União. Quais são esses benefícios do governo? Primeiro, precisa implementar alguma condição para receber esse benefício do governo? No segundo vídeo, eu vou tratar de que benefícios são esses, quais os valores e quais os percentuais. Mas aqui nesse ainda nós estamos na parte geral inicial. No artigo 6º, ele diz o seguinte: para receber os benefícios do governo, não precisa implementar as condições de cumprimento de qualquer período aquisitivo. Então, o empregado está trabalhando, tem um mês de contrato, 1 ano de contrato, 10 anos de contrato. Portanto, ele não tem nenhuma vinculação ao período de emprego. Também não tem a números de salários recebidos. Ele vai atingir tanto o trabalhador, hoje a gente tem uma nomenclatura aí por hipersuficiente, aqueles que ganham acima de 2 tetos do teto máximo da Previdência Social, igual ou superior, salários mínimos. Então ele não estabelece tipos de faixa salarial. Isso está previsto no artigo 6º dessa MP. Mas quem que não recebe? Qual é o tipo de empregado que não recebe? Aquele que já estiver recebendo algum benefício, previsão no artigo 6º e 18º. Aqueles empregados em cargos comissionados. Não é empregado que recebe a base de comissão. Não é um salário misto, nem um salário aleatório, mas aqueles empregados exclusivamente em cargo de comissão. Aqueles que já têm uma bolsa família, que já tem uma bolsa de incentivo para estudo, por exemplo. Aqueles que já estão recebendo o seguro-desemprego. E quero lembrar que aqui ele não exclui nenhum empregado, mas quando ele se refere ao trabalhador, ao empregado que tem um contrato de emprego na modalidade intermitente, ele diz que esse empregado ele não se sujeita à tabela, ele tem um benefício de R$600, ele ganha um valor de R$600 fixo, ok? Outro aspecto geral para o pagamento desse benefício, dessa ajuda do governo e do empregador. Pode acumular se tiver mais de um vínculo de emprego, isso é uma dúvida. Então, se o empregado tem 2 vínculos de emprego, por exemplo, professor, vigia, garçom, ele pode ter 2 vínculos de emprego, ele vai se beneficiar desse tipo de dessa medida provisória, dos benefícios dessa medida provisória, irrelevante, e vai se aplicar aos 2 contratos com as tabelas das faixas salariais desses 2 contratos. Vamos passar para o outro aqui. Bom, que medidas são essas? Suspensão, ou seja, ausência de trabalho, e redução de jornada com redução de salário. Mas esses 2 vou começar no próximo vídeo, no vídeo 2. No vídeo 2, nós vamos tratar de todos os detalhes para as situações em que a empresa não tem trabalho para aquele empregado. Então, portanto, a suspensão do contrato prevista no artigo 9º. Então, vamos nos encontrar no próximo vídeo. Até lá!